Se Deus quiser, vou sair daqui a pouco para as celebrações na Igreja da Cruz Quebrada, da Ceia do Senhor. Mas antes de sair, vou tentar partilhar esta homilia da Missa Crismal desta manhã do Senhor Patriarca. Renovo a ação de graças pelo vosso sacerdócio. Este ano, se Deus quiser, poderei celebrar 25 anos de sacerdócio no dia 12 de maio. Então, esta homilia, como acontece todas as quintas-feiras santas de todos os anos, para os sacerdotes na Missa Crismal, mas esta que corresponde a este ano, então gostaria de partilhar. Preparamos-nos imediatamente para a celebração pascal e assim, mesmo aqui estamos, para que tal aconteça com muito fruto para todos. Está o povo de Deus, tão numerosamente representado, fiéis leigos, irmãos e irmãs, especialmente consagrados, diáconos e sacerdotes do clero circular e irregular da Diocese de Lisboa, nesta missa justamente crismal, pela graça que daqui brotará com os óleos sacramentais em que o Espírito se derrama. É um momento feliz e verdadeiro da Igreja que somos para o mundo que servimos. Verdadeiro porque nos exprime e qualifica como povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito. Feliz porque nos reencontramos assim, ganhando ânimo para correspondermos cada vez mais e melhor ao que Deus nos pede e o mundo precisa. Saúdo-vos muito cordialmente a todos, reconhecendo e agradecendo o que o Espírito nos oferece em cada um de vós, na variedade dos carismas e na fidelidade com que os viveis para a Igreja e a missão. Ouvimos no Evangelho aquele momento crismal por excelência que qualificou o ser e a missão do próprio Jesus. Por isso mesmo, o Cristo. Assim leu a si mesmo e a si mesmo aplicou o texto profético. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Reparemos que tudo se passa em contexto celebrativo, como começava o trecho. Segundo o seu costume, Jesus entrou na sinagoga, a um sábado, e levantou-se para fazer a leitura. A alusão é muito significativa para nós, que dedicamos este ano pastoral na Diocese à formação litúrgica e no conjunto das dioceses portuguesas ao estímulo missionário, como escreve o Papa Francisco na exortação apostólica Gaudete et Exsultate. São duas realidades interligadas, projetando-se a liturgia na missão. Partilhar a palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos e vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária. Mais santos e mais missionários é o que havemos de ser para seguirmos Jesus Cristo e reproduzirmos os seus gestos de proximidade e acompanhamento concreto de pessoas e situações que pedem a resposta capaz. Quando olhamos à nossa volta, não faltam dramas e tragédias ineludíveis. Tanto há para redimir, de facto, com a redenção que Cristo anunciou naquele dia, e é programa para a Igreja de sempre. Para redimir a própria vida, da conceição à morte natural de cada ser humano, ameaçado, portanto, por muitas ações e omissões. Vítimas de inadmissíveis violências, sejam menores ou frágeis, mulheres ou idosos, vidas por realizar, carentes de formação, atividade e habitação condignas. Migrantes à procura de condições de subsistência pessoal e familiar. Reclusos e ex-reclusos por reintegrar socialmente. Pessoas sós e doentes necessitados de cuidados continuados, vítimas de vários tráficos que persistem, degradando-nos a todos como humanidade. A lista poderia continuar e cada ponto há de ser um encargo para a sociedade que integramos, como para nós, discípulos de Cristo. Aproveito a ocasião para saudar e agradecer muito reconhecidamente a todos quantos no âmbito religioso e na sociedade inteira se entregam à resolução destes problemas. As suas pequenas ou grandes vitórias, em qualquer das frentes, essas sim, deveriam encabeçar as notícias que se difundem para nos motivar ainda mais.
O olhar de Jesus foi sempre atento, a sua palavra esclarecedora e o seu gesto preciso. Viu e fez ver aos seguidores o que realmente acontecia e o que era preciso fazer. Não deixou ninguém indiferente, exceto quem não tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir. Houve redenções imediatas, físicas e morais, que os Evangelhos nos contam. Mas na vida de Jesus, tudo é sinal de realidades absolutas e definitivas. De outra liberdade, de outra luz, de uma graça maior e redenção total. Essa mesma de que o ministério sacerdotal é exercício. Povo sacerdotal, aqui reunido, e caríssimos irmãos sacerdotes, dos muitos males que o afligem, o mundo precisa de ser libertado no que tem de mais profundo e atávico. Males que se enraizam no coração humano, modo de dizer, no que em cada um de nós é mais contraditório ainda. Reparemos no que São Paulo não hesita em escrever de si mesmo e da absoluta necessidade da redenção de Cristo. São palavras fortíssimas, que nos devem dar que pensar e converter. Sim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa. Pois o querer está ao meu alcance, mas realizar o bem, isso não. É que não é o bem que eu quero que faço, mas o mal que eu não quero, isso é que eu pratico. Carta aos Romanos, versículos 18 e 19. Para dizer de seguida que o que não poderíamos resolver por nós, nem pela letra e os sacrifícios da antiga lei, resolveu o próprio Deus no sacrifício de Cristo. Deus fez o que era impossível à lei por estar sujeita à fraqueza da carne. Ao enviar o seu próprio Filho em carne idêntica à do pecado e como sacrifício de expiação pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que, assim, a justiça exigida pela lei possa ser plenamente cumprida em nós, que já não procedemos de acordo com a carne, mas com o Espírito. Romanos 8, versículos 3 e 4. Não nos pareça o trecho como algo muito complexo e só entendível por alguns. Para nós, sacerdotes, como para todo o povo sacerdotal, é o cerne da questão e da salvação que nos toca. Não chegamos a Deus sem Deus, mas só retornando por Jesus ao Pai no Espírito que os une. Cumpre recordar aqui o que há 40 anos escreveu São João Paulo II na encíclica Redemptoris Hominis. Redemptor Hominis, número 9. Portal do seu santificado. Não esqueçamos nem sequer por um momento que Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, se tornou a nossa reconciliação junto do Pai. Ele, precisamente, e só Ele, satisfez ao amor eterno do Pai, àquela paternidade que desde o princípio se expressou na criação do mundo, na doação ao homem de toda a riqueza do que foi criado, ao fazê-lo pouco inferior aos anjos, enquanto criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, só em Cristo e no Espírito de Cristo conseguimos a perfeita filiação divina. Filiação que, dando todo o lugar a Deus Pai, dá também todo o lugar aos outros e à criação inteira. Foi ainda São Paulo a dizê-lo com grande inspiração e rasgo. Pois até a criação se encontra em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. De facto, a criação foi sujeita à destruição. Não voluntariamente, mas por disposição daquele que a sujeitou. Na esperança de que também ela seja libertada da escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 19 a 21. Faz-nos muito bem meditar nestas passagens e noutras coincidentes, pois nelas residem o que podemos designar como realismo cristão e aquela ecologia integral em que o magistério pontifício tem insistido. Realismo particularmente sentido em tempos difíceis, em que a própria sobrevivência estava sempre em risco. Pareceu ultrapassado noutros mais recentes, em que tudo parecia garantido para satisfações imediatas e futuros previsíveis. Para que recorrer à graça divina se a vida podia ser bastante e gratuita, ao menos para alguns? Diante desta presumida riqueza, a proposta evangélica nada teria a oferecer. E também por isso Jesus
dizia ser difícil a um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, a primeira condição é querer entrar, pedir para entrar no mundo novo, que só Jesus oferece, quando Cristo o atinge na humanidade que redime. O preço que pagou foi fazer-se um de nós para nos fazer de Deus. Foi este o sacrifício e a oferta que permanece. Quando a nossa vida não tem como princípio, meio e fim o sacrifício de Cristo, não é nem se pode chamar cristã. É apenas a nossa vida, melhor ou pior, como vai acontecendo e definhando. A vida cristã, ou melhor dizendo, a vida de Cristo em nós, só acontece a partir do que nos conseguiu a sua Páscoa, do que nos conseguiu na sua Páscoa. Para nós, sacerdotes, esta é a convicção que nos leva a ser sinais ativos do sacrifício de Cristo, para cuja celebração e herança convocamos a todos, a fim de se tornarem um povo sacerdotal também. Anunciamos, celebramos e partilhamos a redenção que Jesus nos obteve, oferecendo na Eucaristia o seu sacrifício, em cada sacramento a sua graça, em toda a caridade o seu amor. Nada menos do que isto nos chamaria ao ministério, e nada menos nos pedem a Igreja e o mundo. Resume-o o prefácio desta missa crismal, a Deus Pai, dirigido com palavras que nos faz bem soltar e reter, especialmente a nós, sacerdotes, por também dizerem o que somos e fazemos. Os sacerdotes renovam em nome de Cristo o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal. Dirigem com amor fraterno o vosso povo santo, alimentam-no com a palavra e fortalecem-no com os sacramentos. Como verdadeiras testemunhas da fé e da caridade, comprometem-se generosamente a cumprir a sua missão, prontos, como Cristo, a dar a vida por vós e pelos homens, seus irmãos. Esta é a nossa verdade sacerdotal e ministerial, aqui tão intensamente revivida no meio do povo de Deus, a quem e por quem se oferece. Pelo que conheço e sei que tantos de vós que aqui estáis, esta é maravilhosamente a vossa vida, para bem de muitos. Com todo o povo de Deus aqui presente, redobro a ação de graças pelo vosso sacerdócio. Esta é a homilia, neste dia 18 de abril de 2019, a missa crismal, na Quinta-feira Santa, na Sé Patriarcal. Esta homilia está já publicada no site do Patriarcado, para nós podermos ler e meditar e agradecer.